subscrita pelo vereador Wilson Furman, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 81, 2018, subscrita pelo vereador Wendel Capes, a qual, após lida, votada e aprovada por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, a senhora presidente deu início à ordem do dia e de imediato encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Marlon e a senhora presidente utilizaram o espaço das comunicações e, como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, a senhora presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de setembro de 2018, às 17h30. E para constar, pediu que se labrasse essa ata, que após lida e aprovada será assinada pela presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 27 de agosto de 2018. Vilma Melim, presidente. Wilson Furman, primeiro secretário. Essa ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 13 de 2018, subscrito por todos os vereadores. Pedido de informação número 13 de 2018. Emenda. Dispõe sobre o pedido de informações ao Poder Executivo Municipal de Turuçu. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, os vereadores que subscrevem este requerem que seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: números de horas extras de janeiro até agosto de 2018 por secretaria e com a relação dos funcionários que a realizaram, relação dos cargos de confiança ou função gratificada por secretaria com os respectivos nomes e valor do CC, relação dos estagiários por secretaria, período de estágio e valor pago, qual o número dos funcionários do município efetivos contratados, cargos de confiança por secretaria. Justificativa. Justificamos o presente pedido de informação tendo em vista aos questionamentos por parte da população e de alguns funcionários municipais. Sendo assim, poderemos repassar essas informações de forma correta, caso alguém solicite. Desde já agradeço a informação. Reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme inciso 3, artigo 78b da Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões, em 3 de setembro de 2018. Vilma Melim, vereadora do PSDB. Gilson Baifust, vereador do PSDB. Wilson Furman, vereador do MDB. Arlete Hartley, vereadora do MDB. Lothar Holz, vereador do MDB. Marlon Pradio Centeno, vereador do PDT. Wendel Carpes, vereador do PDT. Vacílio dos Santos, vereador do MDB. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Esse pedido de informação está em discussão. Em votação. Esse pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da indicação número 82 de 2018, subscrita pelo vereador Alexandre Borchardt. Indicação número 82 de 2018. Emenda. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que estude a possibilidade da confeitaria em nosso município. Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador que subscreve essa indicação solicita ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para que estude a possibilidade de ativar a confeitaria no nosso município. Justificativa. Justifico o presente pedido de indicação pelo fato de que esta confeitaria será de grande acréscimo aos alunos do município, ajudando na formação de uma possível e também financeiramente na venda de alimentos lá produzidos, uma vez que com o dinheiro
pagam-se as despesas e dividem-se entre si os lucros, saliendo ainda a reivindicação dos pais e alunos pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento, a comunidade Turuçu agradece. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2018. Alexandre Borchardt, vereador do PP. Essa indicação está em discussão. Senhora Presidente, os demais colegas vereadores, minha colega vereadora, Fábio que nos assiste aí, uma boa tarde. Eu fiz esse pedido porque muitas mães têm pedido em seus filhos que hoje não tem praticamente o que fazer. Então, no tempo, acho, da gestão, até mesmo da prefeita, tinha a confeitaria e era muito utilizado. Bastante jovens ali trabalhavam e do seu próprio trabalho conseguia uma renda para si. Então, bastante mães, até alunos e tudo, pediram de novo que pudesse ativar a confeitaria, assim como tinha marcenaria também. É uma coisa que o jovem ocupa a cabeça, senão não tem hoje realmente o que fazer. Então eu fiz esse pedido aí e vamos ver se o executivo, quem sabe o ano que vem, possa nos atender. Obrigado. Essa indicação está em discussão. Em votação. Essa indicação foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Marlon, Wendel e Arlete irão ocupar a tribuna. Vereador Marlon. Senhora Presidente, colega vereadora, colegas vereadores, Fábio que nos assiste, boa noite. Pessoal que nos assiste em casa também, boa noite. Com essa função da chuva, estamos tendo diversos problemas com pontes em nosso município. E ontem eu fui marcado em um poste, numa ponte, que a ponte do outro lado da casa do vereador Guri, ali, do corredor do Pedro, né? O pessoal pediu para que fosse feito um projeto e tal. Eu expliquei para ele que o vereador não pode criar um projeto que vai causar gastos ao executivo, né? Disse para ele que sim, ia chegar na Câmara hoje, né? E usar para que fosse tomada providência naquela ponte. Vi também que a prefeita já postou várias coisas sobre aquela ponte, então ela está ciente, né? Não vou fazer chover no molhado, né? Vi que a prefeita já está ciente, que a administração já está ciente, então acredito que em poucos dias estejam fazendo os concertos necessários. A minha vida à tribuna, então, né, como o executivo já sabe do problema, é para fazer uma indicação para que essa ponte, então, seja refeita de concreto. Eu já lhe dou uma parte, colega. Que essa ponte seja refeita de concreto. Sei que talvez esse que o senhor vai falar, que já tem pedido para aquela ponte, né, mas para não que seja de concreto, né? Se tem, peço licença ao senhor para fazer essa indicação, se tiver, tá? Se não tem, que seja feita de concreto, que hoje eu conversei com a vereadora e tinha pedido. Então eu quero fazer um pedido para que a ponte seja feita de concreto, né, e não mais reformada, porque reformar cada vez o problema vai ser maior. Fique à vontade, colega. Então, uma boa noite a todos. As pessoas que nos assistem pelo Facebook e a nossos colegas vereadores. Bom, eu tenho uma indicação da casa, já havia conversado ano passado, eu fiz a indicação, eles deram uma ajeitada, só que ali é um problema constante, né? Porque ali toda vez que chove, com aquele desvio da água lá, da enchente que foi todo lá do açude que existia lá na propriedade, que eles chamavam do Boique, essa água passou toda para ali, né? Então ali agora é muita água que passa, né? Então todas as vezes que dá qualquer, o pessoal comenta, dá qualquer chuva razoável, já ocorre problema na cabeceira da ponte. Então ali especificamente, todas as vezes que dá enxurrada, vai embora. Então eu sugeri, até conversando com o secretário e com o vice-prefeito, que se botasse pedra ali, né? Porque eu também cogitei a situação de fazer uma... Eu acredito que não daria mais problema. Só que eles me disseram que a questão que o recurso para fazer isso hoje está bem escasso. Uma ponte de concreto não é barato. Então a ideia seria o que eu pedi para eles? Que pelo menos
naquela parte ali da cabeceira fizesse uma parte de concreto, né? Uma parte de concreto ali, eles fazem com essa pedra de alicerce, né? E fazem uma cabeceira de pedra, que é aquilo ali, colocando pedra por dentro, ela, fechando ela com pedra, já filtra e aguenta bem mais do que a terra vai embora, né? Então ficou nisso que eles iriam fazer mais adiante, mas até hoje não foi tomada providência. Mas a E já indicação, faz 2 meses que... Não, eu a concordo. indicação propriamente dita não está feita, né? Não, a indicação não, foi, eu estou falando aqui que foi conversado, foi solicitado e foi a posição que eles me repassaram para tu saber. Que hoje eles não têm condições financeiras de fazer uma ponte concreta. Mas a situação seria, por mínimo, fazer aquilo ali, a cabeceira com pedras, né? Que já aguentaria bem mais do que aguentando hoje só com aterro, né? Então, mas sou a favor da indicação, se quiseres fazer. Não, eu respeito a tua indicação, sim, né? De colocar eu a apoio cabeceira. também, só estou te colocando o que eles me disseram, mas eu apoio, sim, Não, problema nenhum. só para deixar bem claro, então, tem uma indicação do colega vereador Wendel, eu respeito a mesma, mas peço uma indicação que seja feita completamente de concreto. Se não hoje, no ano que vem, daqui a 2 anos, mas vou deixar o meu pedido aí, gostaria que a presidente colocasse a indicação em votação e que os colegas pudessem me apoiar. Só preciso colocar a localização dos Bedum, né? Então a indicação. Claro. Boa tarde, os colegas, a presidente, os que nos assistem em casa e o seu Fábio, e nossos colaboradores. Mas eu vi a postagem, né, no Face, e realmente eu acho que a gente tem um custo exagerado naquela ponte. A gente vai gastando, minguando o dinheiro que, né, se fosse acumular tudo que a gente já fez, já tinha dado uma ponte concreta. Então é a hora de pensar assim, né, e às vezes a gente tem que ficar no lado, né. Esses dias eu e a presidente Vilma estavam falando que a gente tem uma perda de verba aqui, a gente tem que ficar mais atento, né? Que de repente sai um dinheiro aí para esse tipo de serviço e a gente já pode deixar então a nossa ponte na fila. Eu também sou muito a favor, estou de apoio, né, em relação a essa ponte, até para a gente não ter desgaste. Também eu acho assim que a ideia para imediato, né, a ideia do não é uma boa ideia. Poderíamos fazer, quem sabe, então, uma indicação em nome da Câmara de Vereadores, todos os vereadores, se todos concordarem? Eu concordo. Então, presidente, antes que a senhora coloque a indicação em votação, só para me concluir, tá? Só para deixar bem claro aqui que, como eu disse, vou repetir, eu vi que a prefeita já está sabendo da situação, tá? Não estou querendo aqui pedir uma coisa que talvez já tenha sido feita, eu não fui lá olhar ainda, mas como representante do povo, me sinto na obrigação de vir aqui, porque ontem eu falei para o rapaz que eu viria à tribuna e pediria essa indicação. Então, só para deixar bem claro, como representante do povo, eu estou fazendo mesmo assim mesmo, a prefeitura já estando ciente da situação. Senhora presidente, se a senhora puder botar a indicação em votação, em nome de todos os vereadores. A indicação, então, para fazer a ponte de concreto no corredor do Bedum, em nome de todos, né, da Câmara, está em discussão. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Agradeço o meu espaço na tribuna, desejo a todos os colegas um bom final de segunda. Vereador Wendel. Bom, uma boa noite novamente a todos. Minha vinda à tribuna hoje é para tratar de vários assuntos. Primeiro momento, queria fazer um agradecimento ao executivo que fez uma drenagem. Eu tinha uma indicação do ano passado, isso foi feito até no ano passado mesmo, né? Não, no ano passado, junto ao campo do senhor Alvacir Cuti. Na outra gestão, em outro momento, ainda quando eu trabalhava na referida gestão da prefeitura, num determinado momento eu pedi o auxílio do topógrafo, né, da ESBS, da empresa que trabalhava no BR, né, que nos veio e nos prestou uma assessoria para fazer uma avaliação, uma medição, onde seria o local mais adequado para fazer uma drenagem que
levasse essa água que sempre dá enchente aqui, nas propriedades, nas casas aqui, do pessoal que mora ali em frente ao parque de eventos, ali, toda aquela região sempre havia uma enchente. E foi feito ano passado uma drenagem, aí eu fiz a indicação, até conversei com o pessoal, conversei com o secretário de Agricultura, e até colocando para ele o local que foi feito, que foi ali atrás do Posto Novo, que era um local mais plano, que não necessitava de muita escavação e que seria de pouca extensão de comprimento, né? Então foi feita essa drenagem, eu até bati fotos, depois vou postar, que com toda essa enxurrada, não ocorreu problema de enchente ali. Então, esse agradecimento aí ao executivo, também a gente tem que falar de bem quando as coisas são bem feitas, né? E foi uma coisa que foi bem fácil, foi sanada, resolveu, acho que o problema, agora não vai ser tão facilmente da enchente novamente ali, que vai ir lá na ponte, para tu ver quanta água vai. Aquela ponte que vai para o cemitério, lá a ponte chegou a ficar tapada com água. A água viria toda para cá. Então essa água foi desviada toda para um outro canal que já existe o valo, lá na propriedade ali do campo do senhor Alvacir, ali mais para lá no campo ali, pegou aquele valo e descarregou lá embaixo, naquela ponte lá, que vai para o cemitério lá, naquele corredor. Então, meu muito obrigado ao executivo nessa questão. Outra questão que eu vim aqui pedir, no passado eu já pedi, vai começar um campeonato, eu já abriu inscrições agora, um campeonato municipal de futsal, né? É muito, muito bem visto por toda a população, o pessoal vem do interior, todo mundo, né, gosta do futsal, né? E eu estou com a preocupação, porque agora nessa chuva, toda da chuva, nós temos muita goteira no telhado, muita goteira. Aquele telhado ali foi feita uma reforma alguns anos atrás, mas foi mexido na estrutura e tudo, mas as goteiras acabaram não sendo mexidas nas goteiras, dos parafusos, né, do telhado. E eu pedi ano passado, que é uma coisa bem simples, seria trocar os parafusos e botar uma manta asfáltica, que hoje tu compra, que tu coloca frio, não precisa nem esquentar, é uma coisa bem simples, no dia de sol é só colocar uma lista junto onde é a fileira de parafusos, né, que iria sanar esse problema, né, só que até hoje não foi feito. Então, assim, eu digo para vocês que quando deu outra chuva já aconteceu de um rapaz cair lá, isso quase se machucou feio, porque estava molhada, né, a quadra um pouco molhada. Então, que a prefeitura desse uma olhadinha aí, que ano passado não foi feito, agora vai começar a cobrar de novo, outra vez, e toda vez que dá qualquer pico de chuva, não sai rodada ou corre o risco de alguém cair, se machucar, porque tem muita goteira, é demais. A hora que começa a dar uma chuva cada vez, tu entra lá, tá todo molhado, vai acabar estragando o parquet do ginásio. Então, assim, eu acho que é um custo irrisório, não é caro, é baratíssimo para fazer isso. E eu quero fazer novamente, nossa presidente aqui, eu quero que vote em votação, uma indicação, que ano passado eu já mandei até com um orçamento, com tudo, o que seria o custo, que se faça uma indicação, quero que coloque em votação para troca de parafuso e a colocação de manta asfáltica junto ao telhado aí para sanar o problema de goteira. A indicação, então, do vereador Wendel para a reforma lá do ginásio, colocação de parafuso e manta asfáltica está em discussão. Em votação, essa indicação foi aprovada por unanimidade. Bom, então, para encerrar, eu tenho um último assunto aqui, que é uma coisa que vem me incomodando. Novamente, vou falar da saúde do Sul. Olha, vocês podem ter certeza de uma coisa. Quando eu falo as coisas aqui, tem gente que vai dizer assim, porque é a favor ou é contra alguma coisa lá. Seja quem for o prefeito, ele tem a mesma atitude. Porque o meu dever aqui é com as pessoas. O meu dever é com a população. Eu sou cobrado todos os dias. Entendeu? As pessoas cobram. Tanto é que foi questionado essa questão da emenda parlamentar que o nosso amigo deputado Cajar Nardes mandou para o município, para a saúde, né? Para vocês terem ideia, isso foi no começo de junho, ó, vai fazer agora, nós estamos no começo de setembro, vai fazer 3 meses. 3 meses que esse dinheiro está depositado na conta, que passou todo o inverno, que nós precisamos de um pediatra e
ginecologista e psiquiatra. São os 3 profissionais que foram retirados, que nós não temos mais, e a população precisa muito, entendeu? As pessoas não têm dinheiro para pagar. Eu não tenho dinheiro, eu sou vereador, não tenho nem de dizer que eu ganho para sustentar a minha família, pagar aluguel. Eu muitas vezes não sobra dinheiro para pagar consulta particular. Imagina quem ganha menos. Então, assim, eu acho que é um descaso. Eu já conversei com a secretária, eu já conversei com a prefeita, estão vendo o edital, estão vendo contratação, estão vendo o preço. Pô, pelo amor de Deus, chefe. Vocês precisam de alguém que me chame. Eu tenho conhecimento de causa. Eu posso ir lá e conseguir fazer um orçamento, tomar dentro de preço, e montar um edital. Porque 3 meses não deu tempo de fazer. Aí eu te digo, sabe quanta gente já falou que tem os filhos doentes, que passaram, que não tiveram o que fazer, e aí leva um posto e não resolve, porque não tem especialista que seja da área. Não adianta, leva uma catubana, mas ela não é especialista, ela não sabe muitas vezes o que fazer, manda dar uma dipirona, dá não sei o quê. Então isso aí não é a solução para o problema. E eu só peço aqui que seja dado um pouco mais de atenção para as pessoas, nós não estamos brincando, tia. Se trata da saúde das crianças, de todo mundo. A prefeita disse que o dinheiro era pouco, mas para ele daria para contratar 1 ano e meio. Já resolveria o problema de agora. Depois, no próximo ano, vamos conseguir mais um dinheiro de novo, né? Para alguma coisa. Mas, pô, mas nesse momento, tchê, pô, olha, sabe de gente, eu sei de gente que pegou, tem que pegar e levar para São Lourenço, levar não sei para onde, porque não tinha atendimento aqui específico. E aí, pô, a gente pega e nada é feito. Eu já estou cansado. Só que eu vim aqui dizer para as pessoas que nos assistem que eu tenho brigado por causa das pessoas que estão sem amparo. Não é culpa nossa, nós temos batalhado. E o dinheiro está aí e não estão usando. Se eles não estão fazendo, não é os vereadores. Eu estou trabalhando com o meu papel de vereador. E se não querem fazer, eu não sou culpado. Vocês podem ter certeza que eu estou brigando dia a dia para que as coisas mudem. Então, deixo aqui a minha indignação e espero que seja tomada uma atitude quanto antes. Muito obrigado. Vereadora Arlete. Boa tarde a todos, em especial aqueles que estão nos assistindo. Eu vim aqui na tribuna porque também as coisas boas a gente tem que divulgar, né? A gente tinha uma proposta, né, para a Sicredi, onde a nossa banda, o nome do nosso projeto era para a banda tocar. Então agora a gente conseguiu dar os primeiros passos. Já temos os professores, os instrutores que vão trabalhar, iniciar a banda. Esses instrutores são aqui de Turuçu, e porque esse era o nosso objetivo também, de trazer pessoas daqui para poder trabalhar com nós, pessoas que conhecem a nossa realidade. E então, assim, a gente vai passar nas escolas, tem um projeto restrito a alunos que estejam matriculados em escolas, tanto do médio como do ensino básico, todos do ensino básico, né? Ensino fundamental e médio. Então a gente vai passar nas escolas e vai fazer a banda tocar no nosso projeto. E para o nosso bem, no começo mesmo, a gente conseguiu já adquirir 2 instrumentos. Hoje a gente realizou os pagamentos e com certeza a gente vai conseguir fazer a banda tocar. Da outra, sobre os cortes da árvores do posto de São José, que há muito tempo já a proposição é até do Wilson, né? Mas aqui, como todo mundo está engajado no mesmo objetivo, acho que essa é a união faz a força, eu também conversei muito com o secretário. Hoje eu fui conversar com a secretária da Saúde, eu e a Vilma, e ela disse que isso está marcado para cortar agora sexta-feira. Então, já pelo menos temos um dia. Se não chover, as árvores do posto de São José vão ser cortadas nesta sexta-feira. Que a gente lembrou para a secretária, assim, né? Que não sei se vocês chegaram a ver, mas a figueira ali da nossa praça caiu, né? Com esse temporal. Então a gente meio que assustou mais uma vez. Olha, vai cair em cima do posto, vai fazer estragos.
Então hoje ela disse que ficou acertado, né, viu? Para sexta-feira, que é feriado, mas mesmo assim eles vão aproveitar o feriado para fazer isso. E outra coisa que eu gostaria de dizer para o Wendel, e esclarecer de mais uma vez, vou tirar um xerox, umas folhas que eu tenho, que esse ginásio ele foi reformado, mas a preocupação não era as goteiras estavam porque estava muita ferrugem. Então a gente fez uma reforma e aquilo não era muito dinheiro. E eu vou muito lá falar com o Renato. Eu sei que ele é teu amigo, mas eu falo. O Renato, ele disse que o ginásio está sob responsabilidade dele. E esse dia a gente teve um conflito, até que fui lá interferir nesse conflito com o pessoal do CTG, exato. E ele me disse que eles são responsáveis pelo ginásio, né? Então, como eles são responsáveis pelo ginásio em termos de emprestar, desemprestar e fazer tudo isso, eles também têm que fazer as coisas andarem. Foi o que eu disse. Eu quero ver o dia, que já isso já está previsto, né? Que vem um vento e vai levar esse ginásio. Eu quero ver se o Estado vai reformar. Não vai mais, porque tem que lutar muito. Das 2 verbas que eu consegui, foi com muita luta. Eu quero ver quem é que vai fazer aquele ginásio, porque usar todo mundo quer, mandar todo mundo quer. Fazer mesmo, tá difícil. E achei muito boa, apoio a tua proposição. Inclusive eu vou levar para o Renato as fotos de como o Estado não manda verba. O Estado mandou sim, porque se esse ginásio não tivesse sido reformado naquela vez, ele já tinha caído para cada um de vocês para olhar como era a ferrugem, porque eu não deixei de tirar as fotos, eu tirei as fotos e posso mostrar. Então assim, agora falta só coisa muito simples, asfáltica. Isso tem que sobrar nesse município, é impossível que eles vão lá arrecadar dinheiro todos os dias e aí não sobra. Eu não entendo como é que o Renato, me desculpe, perdão da palavra, eu não entendo como é que o Renato está administrando esse ginásio. Se é só para entrar e sair, até qualquer um de nós sabe fazer. Eu, colegas vereadores, eu acho que a gente tem que fazer esse ginásio ter um vínculo maior com a comunidade. Não tem. Os homens vão lá jogar bola e eles vão pagar. Aí o CTG quer ensaiar, não, naquele horário não dá. E o Renato me falou, deixar o CTG ensaiar se os homens que vão jogar bola pagam. Fiquei assim, né? Como que é isso? Então, tem que... Nós estamos aqui para dar a cara para bater, mas a gente também pode bater se a gente quer. E agora, nesse momento, eu estou fazendo isso porque eu não acho justo. Eu não sou contra o Zé Leonardo, que ele já vira a cara para mim, né? Quando eu passo. Mas eu não tenho nada com o Zé Leonardo. Eu tenho contra a administração do ginásio, que não é assim que funciona. Tinha que abrir para todo mundo. Tem muita gente que quer. Então, vamos fazer isso. Está na hora da gente apoiar e se eles não quiserem, a gente vai lá e cobrar deles. Aqui está o papel, vamos fazer todo mundo participar, quem é que quer. Pô, é só o Zé Leonardo que trabalha aqui no Tudo Sul e que faz tudo direitinho? Não, as outras pessoas também querem. Ah, o Zé Leonardo é bom, tá tudo bem. Então ele se coloca na fila, né? Se coloca naquela fila lá, onde todo mundo tem que entrar. E se aí ele quiser participar, ele participa também. Não é assim que fizeram com a Becker House lá? Que o homem deu ele. Não, é assim que tem que ser, gente. Nós não podemos baixar a cabeça sem dizer que está tudo bem. O ginásio não está bem, eu quero ver quando o vento levar e quem é que vai fazer. Desculpe, mas eu amo o ginásio, eu amo minha escola, sempre amei. Vou lutar para enfrentar sempre isso e o que está errado eu denuncio mesmo. Obrigada pela atenção. Colega, eu quero... Pois não? Não, assim, na verdade, eu só achei que, né, aquela vez tu pode me confirmar se eu estou correto ou errado, foi 92 mil, foi isso, Laura? Então, assim, ó, ninguém está questionando o que foi feito. Eu acho que tinha que ser feito mesmo, aquela parte que estava com ferrugem já, e tinha que ser trocada. Com certeza foi bom o ginásio, ninguém está dizendo que foi ruim, mas eu acho que foi só um desperdício, assim, porque era uma coisa tão barata trocar uns parafusos, né?
isso aí não ia agregar em nada. Meia dúzia de parafusos que tinha que trocar lá no telhado. E eles já tinham, trouxeram a maquininha que acessava o telhado, entendeu? Que aquilo, para tu abrir e acessar, é muito mais difícil agora. Com a maquininha, aquelas eram fáceis, eu ligo, botava o guindaste e a pessoa ia subir lá com segurança e ia fazer. Eu fiz a referência, que eu acho assim, ó, nem falei se foi bom ou se foi ruim. O que eu falei é que naquele momento foi feita uma reforma e não foi retirada as goteiras. Foi isso que eu disse. E está correto, né, colega? Sim, está, olha só. Não estou dizendo que foi ruim, foi excelente para o ginásio. Eu acho que tudo que é feito para reforma, com certeza é bom. Mas eu estou dizendo que não foi retirado, então agora estou pedindo, dentro dessa indicação aí, que eles façam isso, né? Colega, Eu acho. se eu te disser que a gente entregou 7 mil, e eu sofri muito com aqueles 7 mil, eu corri atrás, gastei minha sola, pedi para todo mundo, me ajudem. Eu não quero devolver isso para o Estado, porque a verba era X e todo o que foi gasto naquele projeto era tal, e eu tinha que devolver, que eu não podia ficar com dinheiro. Até hoje está todas as cópias lá em casa, né, porque a gente também não vai ficar sem as provas, e não consegui, queria pelo menos que pintasse então o piso, nada, não agregaram nada, pedi, mas vocês já estão com todo o material, com aquela coisa aqui? Não, era isso que estava no projeto. Então quando a gente faz um projeto, quanto a gente tem que tomar cuidado, abrir o olho, se não está escrito, eles não fazem 1 milímetro a mais. Mesmo que eu dando esse dinheiro, 7 mil, não vou fazer, e deu. Mas não é nada, colega, não é nada contra a sua pessoa. Eu estou apoiando a sua proposição, acho super legal. E eu acho que o município tem que aprender a assumir esse ginásio também. Eles falam que o Estado não faz reforma, mas eles ficam tapando os buraquinhos só também. Então, vamos tapar pelo menos o buraco telhado, como você disse, para ninguém se machucar. Obrigada. Como não há mais nenhum vereador inscrito para a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação a casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Senhora Presidente, como diz, né, comunicação pessoal, queria comunicar aos colegas vereadores e ao público que nos assiste em casa que o mês de setembro é o meu mês de férias na Santa Casa de São Lourenço. Então, nesse mês eu não virei com tanta frequência na Câmara. Tá? Vou aproveitar para fazer algumas coisas que estão pendentes, mas quero avisar que pelo menos uma vez por semana, não posso garantir o dia, eu estarei por aqui, mas não, os colegas não me verão aqui com tanta frequência, devido às minhas férias na Santa Casa mesmo. Vou aproveitar para descansar um pouco, né? Virei na segunda, virei em todos os compromissos que me forem delegados, mas vou cumprir somente a agenda mesmo. Mais uma vez, desejo a todos uma boa semana. Mais alguém fazer alguma comunicação? Nada? Eu vou usar, porque hoje a gente tem uma janta, né, para comemorar o aniversário da prefeita, e desejar a ela muita luz nessa caminhada, né, que precisa realmente, ainda mais que em que situação ficaram as estradas. Desejo muitas felicidades para ela, tudo de bom e até a janta. Nada mais a pena tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de setembro de 2018, às 17h30.